Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós, no programa anterior, no capítulo 3, chamamos a sua atenção para a vocação da Igreja. Nós aqui no capítulo 4 temos a conduta do cristão. Como é que cada um de nós vive no seu dia-a-dia? Aqui vamos ver como é que o cristão, o crente, que é seguidor de Jesus Cristo, vive como um novo homem, mesmo estando aqui ainda nesta terra. O andar terreno do ser humano não é o mesmo andar que um cristão tem. Tem valores diferentes, posturas diferentes. Por isso mesmo é que a palavra de Deus nos mostra que quem se liga a Jesus Cristo é um novo homem e por isso mesmo deve viver neste mundo de acordo com o padrão que recebeu de Jesus Cristo. A Igreja aqui é comparada com uma noiva, a noiva de Cristo. E este cenário bonito que nós vamos encontrar aqui neste texto. É muito importante o estudo sobre o andar de cada um de nós, sobre a nossa maneira de nos comportarmos e vivermos neste mundo. Muitas vezes, porque o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado, como a Bíblia o apresenta, o Evangelho da graça, um Evangelho que é necessário simplesmente nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Alguns têm confundido isso pensando que o Evangelho de Jesus Cristo é uma carta branca para a licenciosidade, mas não é o facto. A palavra de Deus mostra-nos claramente que aqueles que se ligam a Jesus Cristo devem viver de acordo com os princípios que Jesus Cristo preconizava, de acordo com os ensinos de Jesus. Então vemos como aqui o apóstolo Paulo nos vai levar a olhar para estes textos e percebermos que a vida cristã é de facto uma vida de santidade, uma vida de conduta reta, é uma vida que é exatamente conforme a imagem e a semelhança de Cristo. Ele vai mostrar que a Igreja vive em constante tensão entre os valores de Cristo e os valores do mundo. E no fundo há uma certa batalha espiritual que acontece então entre esses valores. É uma luta que a vida de cada um de nós tem de enfrentar para andar em espírito, como o texto bíblico nos desafia a fazer. Deus, no entanto, nos oferece a vitória para nós podermos viver neste mundo de uma forma vitoriosa, conquistando batalha após batalha essa vida que nós temos. Aqui poderíamos comparar com o Velho Testamento, a Terra Prometida, onde Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, que de facto ele daria essa terra de descanso. Mas era necessário que o povo tomasse posse dessa terra. Então, por outras palavras, o povo de Israel já tinha a promessa da vitória, tinha a promessa da terra, mas ele deveria então exercitar a sua fé para conquistar essa terra. Sem a ajuda de Deus era impossível Israel ter conquistado a terra prometida. Assim como cada um de nós, sem a fé em Deus, sem a nossa relação com Deus, é impossível vivermos a nossa vida cristã de uma forma vitoriosa, tendo vitória sobre a carne, tendo a vitória sobre o mundo, tendo a vitória sobre o pecado. Efetivamente, necessitamos de viver passo a passo pela fé. Sozinhos nunca chegaremos a conquistar a vitória sobre a nossa carne. Sozinho nunca teremos vitória espiritual. Por isso necessitamos desesperadamente de Deus para cada momento da nossa vida. É um caminhar constante, um dia a dia, um passo após outro. Esta batalha da vida vai sendo ganha. Então estamos no capítulo 4 do livro de Efésios. Nós
temos aqui o lado prático da vida que o livro de Efésios nos traz. É uma conduta para ser vivida no local de trabalho, no dia a dia, na relação familiar, nas relações com os vizinhos e os amigos. Então vamos olhar para este texto bíblico nesta perspectiva, numa perspectiva muito prática daquilo que é a vida cristã. Então sugeria que abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, e juntos vamos então poder ler estes textos e retirar deles algumas ideias para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo aqui está a falar aos cristãos, ele não está a falar para as pessoas que não têm Deus, antes pelo contrário, está a falar à igreja, está a falar àqueles que são filhos de Deus, e esta palavra aqui ele a dá a essas pessoas que foram chamadas para um compromisso de serem transformados por Deus dia a dia. Creio que a coisa mais errada que nós podemos pensar é que a vida cristã é uma coisa simples, uma coisa que pode ser feita sem a relação com Deus. Isso é uma ideia completamente fora do contexto bíblico. Não, o cristianismo tem a ver com a relação com Cristo. Você não pode dizer eu sou cristão e nem conhece os ensinos de Cristo. É necessário você efetivamente conhecer a Jesus para poder dizer que é cristão. A pessoa não nasce cristã. Cristianismo é uma relação com Deus que se estabelece de livre vontade, mas que também se estabelece como um compromisso. Então é necessário você um dia na sua vida decidir ser cristão. Infelizmente nós temos no nosso país um contexto cultural em que praticamente toda a gente é cristã. Nasceu cristão, mas nem sabe muito bem o que isso significa. Continua a agir de uma forma corrupta, continua a enganar, a mentir, continua a viver a sua vida em adultério, continua a viver a sua vida como bem entende e, no entanto, dizem-se cristãos. Eu não sei se você está familiarizado ou já viu certamente alguns filmes sobre as máfias americanas e vemos ali que a maior parte daqueles mafiosos que matavam, roubavam, traficavam droga, armas e outras coisas ilegais eram, na sua maioria, muito devotos à sua religião. Muitos deles até se diziam cristãos, só que efetivamente não tinham uma vida transformada. Cristo veio para transformar, não veio simplesmente para dar retoques de cosmética no caráter humano, não. Cristo veio para retirar o homem das trevas e levá-lo para a sua maravilhosa luz, como diz o texto bíblico. Então é nesta perspectiva que nós temos de abordar o texto bíblico e o cristianismo. Nós não podemos dizer que somos cristãos nominais. Eu sou cristão nominal. Não existe cristianismo nominal. O próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse: quem comigo não junta, espalha. Não há um meio termo, não há caminhar em cima do muro com Jesus. Ou somos de Cristo ou não somos de Cristo. E este é o ensinamento que nós encontramos nas Escrituras. Eu sei que para muitos seria mais confortável dizermos: bem, há uma terceira via, há uma terceira oportunidade, não precisamos ser assim tão radicais, mas o facto é que é o próprio Jesus que define, no fundo, as fronteiras. É ele que diz que quem comigo não junta, espalha. Quem não é de Cristo e não tem a sua vida entregue a Cristo, não pode dizer ser cristão. Então é exatamente isso que nós vamos encontrar aqui, e o apóstolo Paulo vai ser também extremamente contundente na forma como ele vai abordar este aspecto. Ele vai mostrar claramente que a natureza do homem é pecadora e por isso mesmo necessitamos de Jesus Cristo para ser transformados nos nossos hábitos, na nossa natureza em primeiro lugar, e depois consequentemente somos transformados então no nosso caráter e na nossa maneira de ser. Paulo diz de uma forma clara que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E efetivamente quem nos deu vida foi o próprio Deus. Por isso ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto são as palavras de Jesus. Foi ele que disse quando estava diante de Lázaro e diante da sua irmã que chorava a morte de Lázaro. Ele afirmou exatamente isto. É Jesus Cristo que nos pode dar uma nova vida. Algum tempo atrás estava a falar com uma jovem e ela dizia: Paulo, eu sinto-me vazia por dentro, sinto-me oca por dentro, já não tenho sentido para a vida. Era uma jovem ainda.
No entanto, ela precisava desta nova vida em Jesus Cristo. Não interessa a sua idade, não interessa se é novo, se é velho, se é homem, se é mulher. Eu sei que a cada momento, cada um de nós, seja independentemente da nossa idade ou da nossa relação, se somos homens ou mulheres, precisamos de fazer esta pergunta. Qual é a minha relação com Deus? Sou efetivamente alguém que já nasceu de novo com esta visão do cristianismo como a Bíblia apresenta? Ou sou mais um cristão por tradição, nasci talvez num lar cristão, a minha família seguiu o cristianismo, até digo que sou cristão pela maioria, católico, ou sou cristão evangélico, mas no entanto não tenho esta vida em Cristo Jesus. Esta vida em Cristo Jesus não se adquire pela religião, adquire-se por uma relação com Deus. E é necessário efetivamente você tomar essa decisão. Por isso o apóstolo Paulo chega e começa esta frase por dizer, este versículo 1 do capítulo 4 do livro de Efésios, por dizer: rogo-vos, pois eu. E esta expressão aqui, rogo-vos, é um apelo profundo, do mais íntimo que o apóstolo poderia imaginar. Por isso mesmo ele diz: eu rogo-vos. É um desafio profundo para a vossa reflexão. Não é simplesmente um apelo. A palavra rogar é muito mais do que simplesmente fazer um apelo ou manifestar um sentimento. Não, aqui é um desejo profundo que vem realmente a pedir que estes cristãos tomem uma iniciativa, tomem alguma atitude diante deste apelo que o apóstolo Paulo faz. Ele fala também que ele é, então, este prisioneiro do Senhor. Ele estava consciente que não estava preso por causa dos imperadores ou dos fariseus ou de outra pessoa qualquer. Não, ele estava convencido de que a sua prisão tinha a ver com o propósito de vida que Deus tinha para ele, de levar o Evangelho a reis e governadores. Por isso ele era prisioneiro do Senhor e não do imperador ou das forças militares romanas ou de outra entidade qualquer. O apóstolo Paulo tinha bem presente que todas as coisas na vida contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Até uma prisão, até o estar preso pode significar algo positivo. E aqui eu dirijo-me àqueles que me ouvem, que são nossos ouvintes que estão em prisão. Neste momento certamente estão angustiados, talvez não queriam certamente estar aí, mas provavelmente é uma situação que Deus pode utilizar para o vosso crescimento, dependendo da vossa atitude diante desta situação que estão a viver. Eu creio que é necessário nós entendermos as razões porque nós estamos a viver o que estamos a viver. O apóstolo Paulo era prisioneiro do Senhor porque ele sabia perfeitamente em que condições ele tinha sido preso, ele estava consciente da sua realidade e ao mesmo tempo ele estava consciente do seu propósito de vida. Mas agora ele segue ainda a dizer que ele apela para que então os cristãos façam o quê? Que andem de modo digno. Ele é um desafio, claro, à nossa vivência diária. Vemos que Deus pede de nós que cada um de nós ande de modo digno. Deus tem prazer na forma como nós andamos, na forma como nós conduzimos. Mas quando o fazemos de acordo, como diz o texto bíblico, com a vocação que fomos chamados. Nós cristãos fomos chamados para viver a nossa vida cristã, no fundo, à semelhança e à imagem de Cristo, vivendo os valores que Cristo ensinou. Valores como humildade, mansidão, domínio próprio, temperança. Estes são valores que Deus quer que nós vivamos. Porque Deus efetivamente não tem prazer na morte de ninguém, antes pelo contrário, Deus quer que cada um de nós viva e viva de uma forma digna, de uma forma honrada, de uma forma que traz alegria a cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas alegres e felizes são aqueles que fazem tudo o que lhes apetece. Mas esses, disse Jesus, que eram escravos. E efetivamente depois nós, na realidade, comprovamos que o viver como nos apetece conduz-nos à escravidão. Alguns costumam dizer, mas tudo o que é pecado é agradável. Isto não é verdade. Nós sabemos pela experiência de outras pessoas e talvez até pela nossa própria experiência que muitas vezes há determinados pecados que no início são agradáveis,
é verdade, mas o seu fim efetivamente é amargo. Olhando talvez para o alcoolismo, para as drogas, muitas vezes as pessoas começam porque é numa festa, uma coisa agradável, bebe-se mais um copo, toma-se talvez, fuma-se este cigarro ou aquele cigarro, e muitas vezes pensamos, bem, isto é agradável, dá um certo prazer, dá uma certa euforia, mas depois começamos a verificar que para manter a mesma euforia, manter o mesmo prazer, precisamos de aumentar as doses. Precisamos de aumentar a quantidade de álcool que se ingere. Depois já não somos nós que, de alguma forma, vivemos satisfeitos, mas criamos mau ambiente, não conseguimos trabalhar, não conseguimos lidar com as pessoas, criamos mau ambiente em casa, na família, e isso vai gerando então a escravatura do vício. E ficamos escravos daquilo que aparentemente parecia agradável. Satanás age constantemente dessa forma na área do pecado. Nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que pensam no roubar. Começam talvez por roubar algum dinheiro na empresa. Pouca coisa, claro, que não dê muito nas vistas. Depois já não é só pouca coisa, vai-se tirando mais e mais e mais, até que chega ao ponto que a pessoa desviou milhares e milhares de contos e é apanhada, e a consequência disso vai parar a uma cadeia. Porque não se pode continuar a permitir que líderes e pessoas importantes em lugares-chave em empresas continuem a desviar fundos, prejudicando o total das pessoas. Então isto é a forma e o esquema como o pecado começa, muitas vezes com uma coisa agradável, mas quando nós reparamos já estamos escravizados por esses vícios, estamos escravizados por esses hábitos e precisamos então de mudar de vida. Por isso o apóstolo Paulo nos roga para mudarmos de vida, para andarmos de uma forma digna da vocação a que fomos chamados. Esta expressão que já vimos ainda há pouco, do rogar, o apóstolo Paulo utiliza em outras circunstâncias, e utiliza num texto fantástico, que é de Romanos 12, capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto particularmente deste texto de Romanos 12:1 e desafio a si a sublinhar até este texto na sua Bíblia. Se tem o gosto de sublinhar a sua Bíblia, faça isso, porque este é um texto fantástico e é um desafio de Deus a uma atitude diante da vida. É uma atitude de não nos conformarmos com os pensamentos que temos, mas transformarmos a nossa maneira de pensar. E eu creio que um dos problemas da nossa sociedade reside exatamente aqui, na forma como nós, portugueses, pensamos. A forma fatalista, tudo é uma desgraça. Mesmo quando as coisas vão bem, é uma desgraça. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, não nos conformarmos com o pensamento do mundo. E isto tem a ver com os valores, tem a ver com a prática do dia-a-dia. Por exemplo, não podemos, como cristãos, dizer e ficar impávidos e serenos, vivendo na corrupção, desviando fundos, não pagando impostos e estando satisfeitos com isso. Não podemos. Nós, cristãos, temos que viver de uma forma digna da vocação a que fomos chamados. Eu sei que o Ministro das Finanças provavelmente neste momento está muito satisfeito comigo por causa desta declaração, mas ao mesmo tempo isto é verdade. Nós, cristãos, temos de viver não nos conformando com o mundo. Mesmo quando há líderes que são corruptos e desviam milhares de euros dos fundos do Estado, nós, cristãos, temos que continuar a cumprir os nossos deveres. Não podemos olhar para os outros e dizer, bem, toda a gente faz assim, nós também vamos fazer. Não, devemos viver de forma digna do Evangelho a que fomos chamados, da forma digna da vocação a que fomos chamados. Então este é o nosso comportamento. O verso 2 prossegue a dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Este é um texto que poderíamos dizer descreve o caráter de Jesus Cristo e nos desafia a nós a vivermos de acordo com esse mesmo caráter. Então é humildade, mansidão, longanimidade, que é uma paciência extrema. Longanimidade é isto, é uma paciência que não tem fim, e suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui é preciso esclarecer que a palavra suportar não é aturar.
Muitas vezes nós usamos nós nos suportamos, nós nos aturamos uns aos outros. Não é isto que a Bíblia está a dizer. Suportar aqui é encorajar, é apoiar, é levar as cargas uns dos outros em amor, percebendo que é esse o desafio de Deus para nós. A humildade é algo que Jesus Cristo exalta. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. E ele também afirma em Mateus 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Vemos como é este o desafio de Deus para nós. E o verso 3 e 4 ainda diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A Igreja então deve viver em unidade. Ela deve ser unida uma à outra, mas não deve ser unida a todo custo. Jesus Cristo nunca fez isso e Ele não nos desafia a fazer isso também. Devemos ter a percepção de que, de facto, devemos estar ligados a Jesus. Ele é a videira, nós os ramos, diz a palavra de Deus. Devemos estar ligados a Jesus, mas percebendo que não vamos abrir mão daquilo que é o ensino das Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante dos fariseus, repreendeu-os severamente, chamando-os de hipócritas, porque Jesus Cristo não queria uma mera religião formal. Ele queria vida e uma vida em abundância para cada um dos seus seguidores. E é por isso que é importante nós trabalharmos a unidade, sim, mas não a todo custo. E o verso 5, para terminar, diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual e sobre todos age por meio de todos e está em todos. Esta é uma grande declaração da autoridade e da soberania de Deus sobre todas as coisas. E efetivamente cada um de nós tem esta percepção de quem Deus é. E vivamos numa fé genuína. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.